Fala, segundão, beleza? Então, estou gravando essa aula para a gente dar uma finalizada na apostila 2 de História, tá? Vou fazer isso também com Geografia. E finalizando, então, as independências da América Espanhola e, no caso, a independência do Brasil, ok? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui conteúdinho de movimentos emancipacionistas, tá? Então, vocês viram que na reta final da separação do Brasil de Portugal, nós tivemos três grandes movimentos, na verdade, né? A Inconfidência Mineira, né? O movimento liderado aí por Tiradentes, que tinha como objetivo proclamar uma república em Minas e separar Minas do resto do Brasil. E era um movimento que estava diretamente ligado às ideias iluministas, à independência dos Estados Unidos e um objetivo próprio, local, né, pessoal dos mineiros, da elite mineira, que era a derrama, né, que era essa cobrança autoritária de impostos por parte da coroa portuguesa, que tornou esses mineradores, eles ficaram endividados, né, por conta da cobrança das 100 arrobas anuais de ouro. Os cobradores de impostos muitas vezes também ficavam endividados, depois eram substituídos por outras pessoas, e eles organizaram, então, planejaram uma revolta de separação contra Portugal, que acabou não ocorrendo porque eles foram delatados por um dos líderes, que optou por delatar os colegas em troca do perdão das dívidas. Nessa revolta, nós temos o enforcamento e o esquartejamento do Tiradentes, né? José da Silva Xavier, né? Que acabou sendo usado como exemplo para que ninguém mais seguisse esse modelo. A conjuração baiana, ou Guerra dos Alfaiates, Conjuração dos Alfaiates, ela tem um caráter muito diferente da Inconfidência Mineira, porque ela tem um caráter mais popular, né? Então, enquanto na Inconfidência Mineira houve uma participação predominantemente da elite, a Conjuração Baiana teve participação da elite e de setores populares, até mesmo de escravos libertos, tal, tá? Ela tem uma característica muito mais próxima da Revolução Francesa, dos ideais jacobinos, né, de revolução, lutando pela república, pelo fim da escravidão, por um governo democrático, representativo, etc. e tal. Isso vai fazer, então, com que a Conjuração Baiana tenha um caráter mais popular e mais revolucionário. As duas revoluções foram brutalmente reprimidas por Portugal, então elas acabaram sendo derrotadas, tá? Porque o Portugal tinha o controle do exército e isso acabou dando a eles a vantagem. Por fim, a Revolução Pernambucana, que foi uma revolução ocorrida em 1817, né, novamente em Pernambuco, que era a província que estava mais insatisfeita com o governo português, ou seja, o fato do governo de Portugal cobrar impostos, eles estavam em crise por conta da crise do açúcar e havia então uma insatisfação geral por parte dos pernambucanos que vão buscar se separar de Portugal, se separar do Brasil e proclamar uma república com a abolição da escravidão, com um governo democrático, já mais voltado e parecido com a Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos. Também serão reprimidos violentamente, e grande parte dessas revoltas, em especial Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana, já tinha falado para vocês na aula passada, que não deu certo por uma questão óbvia, né? As elites estavam preocupadas com a manutenção de seus privilégios. Então, quando se falava em governo popular, quando se falava em fim da escravidão, essas elites elas se afastavam, tá, da liderança desses projetos e apoiavam a contra-revolução, ou seja, apoiavam Portugal e a derrota dos revolucionários, porque para eles não seria interessante abrir mão dos seus privilégios em troca, né, de um governo democrático e do fim da escravidão, tá? Acho que isso é importante. Atividades, galera, na página 469. Caracteriza os movimentos nativistas e emancipacionistas, mencionando um exemplo de cada um. Um movimento nativista seria, então, a revolta de Beckman, a revolta de Filipe dos Santos, né? Beckman no Maranhão, Filipe dos Santos em Minas. Ou a Guerra dos Mascates em Recife, tá? Em Pernambuco. Que são revoltas locais, têm um objetivo de resolver um problema que a elite brasileira tinha com os portugueses. Então, eles não tinham um caráter de separação de Portugal. Por isso, eles são chamados de nativistas. As revoluções emancipacionistas são aquelas que queriam se emancipar, ou seja, se tornar independente, se separando do Brasil e se separando de Portugal. Então, nós temos como exemplo a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Tudo bem? Questão de vestibular.
A dominação portuguesa no Brasil não trouxe os lucros esperados. Entretanto, alguns investimentos apresentavam maior rendimento econômico. A Guerra dos Mascates, em Pernambuco, do Brasil colonial, alternativa D, resultou da rivalidade entre Olinda e Recife, beneficiando em alguns aspectos o Recife. Tá? Então, os produtores de Recife estavam contrariados com os comerciantes portugueses de Olinda e houve uma guerra entre eles, tá? E essa guerra acabou com um acordo, tá? Com perdão, né, da culpa de traição dada por Portugal aos brasileiros, mas Olinda continuou separada, tendo autonomia em relação a Recife, tá? Então essa revolta está também caracterizada à crise do açúcar e ao monopólio que os portugueses tinham sobre o comércio com o Brasil. Isso contrariava os interesses dos colonos, né, da elite pernambucana dessa época, tá bom? 3. Leia o trecho que contém uma fala atribuída a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Se por acaso estes países chegassem a ser independentes, fazendo as suas negociações sobre a pedraria pelos seus legítimos valores e não sendo obrigados a vender escondido pelo preço que lhe dessem, como presentemente sucedia pelo caminho de contrabandos em que, deixa eu só mudar aqui, um vai vendendo por qualquer lucro que acha e só os estrangeiros lhe tiram a verdadeira utilidade por fazerem a sua negociação livre, elevando ao seu legítimo valor, ainda ficava muito na capitania e excusavam os povos de viver em tanta miséria. A partir dessa leitura, e considerando-se os outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que os Inconfidentes Mineiros de 1789, na evolução chamada de Inconfidência Mineira, alternativa C, defendiam o livre comércio por meio da qual pedras e ouro adquiriam seu real valor, uma vez que seriam vendidos aos estrangeiros legalmente. Então, ou seja, os mineiros estavam insatisfeitos com a forma como Portugal tributava esse ouro e diminuía a possibilidade de lucro e de desenvolvimento econômico na província de Minas Gerais. Tá? Em casa. A partir do século XVII, o funcionamento do sistema colonial mostra suas contradições no plano econômico, político e social, levando-se à eclosão na colônia brasileira dos primeiros movimentos de contestação ao domínio exercido pela metrópole portuguesa. Sobre as revoltas coloniais, é correto afirmar que, alternativa D, a revolta de Beckman, 1684, a Guerra dos Emboabas, 1708 e 9, já tinha explicado que foi a Guerra dos Paulistas, né, contra os portugueses, pelo controle da produção de ouro em Minas, porque foram os bandeirantes paulistas que acharam o ouro primeiro. E eles se sentiam no direito de explorar esse ouro. Os portugueses, como eram donos, né, ou seja, tinham o controle sobre o Brasil, fizeram uma guerra e expulsaram os paulistas da região. Tá? A Guerra dos Mascates, que eu acabei de falar, né, de Olinda e Recife, e a revolta de Filipe dos Santos, que foi a primeira revolta contra a cobrança de impostos em Minas, né, Minas Gerais, foram movimentos motivados, sobretudo, pela defesa dos interesses dos colonos contra os monopólios e as determinadas medidas da metrópole portuguesa, e não tinham o intuito de emancipação política. Tá? A crise do antigo sistema colonial no Brasil expressa-se inicialmente através dos chamados movimentos nativistas, acentuando-se aos movimentos de independência nacional. Esses movimentos de rebelião colonial, assim como o processo de emancipação política do Brasil, estão ligados às transformações do mundo ocidental no final do século XVIII. Considerando-se esse enunciado, é correto afirmar que, alternativa E, as rebeliões coloniais só podem ser compreendidas dentro de um quadro mais geral, marcado por ideias liberais, eclodidas a partir de eventos como as revoluções francesa e americana, que propunham a superação do antigo regime. De forma geral, gente, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana e a independência do Brasil, assim como a independência da América Espanhola, estão relacionados aos ideais iluministas, né, e à independência dos Estados Unidos, seguido pela Revolução Francesa. Eles vão incentivar essas revoluções aqui na América. E para terminar essa parte, instrução, responder a questão relacionando o nome dos movimentos sociais apresentados na coluna A com as suas respectivas características na coluna B, tá? Então aqui você vai juntar a coluna A com as características da coluna B
indo para a alternativa D, tá? 3, 4, 1 e 2, tudo bem? Completam e estudem esses tópicos para relacionar o nome das revoltas nativistas a cada uma das suas características. Beckman, Maranhão, Emboabas, São Paulo e Minas, né? Mascates, Pernambuco, Olinda e Recife, Felipe dos Santos, Minas Gerais, tá bom? Então, associem corretamente, coloquem a alternativa D. É isso, galera. Vou fazer depois mais uma aula para terminar o conteúdo de independência do Brasil e ficamos então na próxima aula. Muito obrigado aí por terem assistido. Qualquer dúvida, me procurem e até a próxima.